Vamos falar agora com a Gleice Hoffmann, ela que é deputada federal pelo estado do Paraná e também presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, Gleice Hoffmann. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, com todos os telespectadores da TVT. Maravilha. Presidenta Gleice Hoffmann, eu queria que a senhora falasse para a gente, aí para os telespectadores da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, sobre o processo, como que se deu esse processo aí da escolha das mesas diretoras, essa deputada federal aí, né? Mas a senhora também pode falar para a gente do que foi todo esse processo envolvendo o Senado. Falar para a gente como que foi todo esse processo aí, as pessoas estão meio se perguntando como que vem tudo isso, candidatos apoiados pelo governo, o presidente Bolsonaro, o que vai ser daqui para frente, deputada? Olha, com essa hegemonia de base parlamentar que o Bolsonaro conquistou na Câmara, no Senado, eu não espero muita coisa boa. Eu acho que nós vamos ter que brigar muito lá dentro do Congresso Nacional para que a gente possa impedir pautas que tenham retrocessos aí para os direitos dos trabalhadores. Por exemplo, nessa semana que entra, o presidente da Câmara já pautou como um dos projetos prioritários a autonomia do Banco Central. Sim. Isso quer dizer o quê? É que o mercado financeiro está atuando fortemente para ter autonomia do Banco Central, aí atrás vem a dolarização das contas bancárias, a dolarização da economia, e isso nos preocupa muito, porque tira a autonomia de política econômica do Brasil, né? É óbvio que esse resultado faz parte de uma grande articulação na Câmara, principalmente do governo Bolsonaro com o chamado Centrão, com uma base que ele articulou, nem sei se só para ter os projetos que ele acha importante, mas principalmente para blindá-lo, para protegê-lo do impeachment, né? E nós não conseguimos, mesmo com uma articulação mais ampla, barrar esse processo. Então, vai exigir muito de nós, dos parlamentares da oposição, dos movimentos sociais, da sociedade brasileira, firmeza na luta e no enfrentamento a isso tudo, porque nós temos agora que focar em não deixar retroagir aí direitos e nem ter pautas perversas para o povo brasileiro. O Bolsonaro apresentou 30 projetos para o presidente da Câmara e do Senado, que são prioritários para ele. Nenhum desses projetos diz respeito à renda emergencial, diz respeito à vacinação, diz respeito à vida das pessoas, né? Diz respeito a armamento, né? Liberação de armas, a pautas de valores e costumes, diz respeito à questão da economia, como essa que eu falei para vocês do Banco Central, a privatizações, como a privatização da Eletrobras, e óbvio que isso nos preocupa bastante aqui. Então, nós estamos procurando nos articular nos partidos de oposição, nos partidos da centro-esquerda, para tentar fazer uma ação e barrar esse processo, usar o regimento a nosso favor, enfim, e também a opinião pública e a mobilização social. Deputada, eu gostaria, por favor, de saber mais detalhes dos planos da oposição, obviamente da qual o PT faz parte, justamente pelo que você mencionou sobre o desejo de reformas econômicas, na verdade, de implementação do projeto neoliberal do Bolsonaro. A revista Veja, inclusive, dessa semana, traz esse destaque na matéria de capa como uma vitória política de Bolsonaro, porque ele conseguiu, de fato, que o candidato dele, né, apoiado por ele, conseguisse a presidência e, portanto, imagina-se que ele vá justamente conseguir colocar em curso esse projeto neoliberal. No curto prazo, quais são as medidas práticas da oposição? Bom, nós não fizemos ainda uma reunião com a bancada de oposição. Nós vamos ter essa semana, que foram retomados os trabalhos, né? Terminou a eleição da Câmara, enfim, houve dispersão do Congresso, e agora, a partir de segunda-feira, é que a gente se reúne. Então, tanto as lideranças, né, do PT, PDT, PCdoB, PSB, PSOL, que estiveram juntos nesse processo, vão se reunir para a gente ter uma estratégia. Nós vamos tentar, por exemplo, essa semana, obstruir os trabalhos da Câmara, não deixar votar. Então, vamos fazer tudo que o regimento nos permite, o que a gente pode fazer, para não deixar as sessões acontecerem. Porque se elas acontecerem, como eles têm uma maioria grande, e são temas que eu acho que eles já se acordaram, a tendência é que a gente tenha aprovação disso, como, por exemplo, a autonomia do Banco Central, que é muito ruim, né?
O Banco Central já tem autonomia operacional, o que eles querem é uma autonomia política. O mandato do presidente do Banco Central descasado do mandato do presidente da República. Ou seja, o Banco Central passa a ser mais importante que um presidente que foi eleito pelo voto popular. É uma autarquia, é um banco, tem que servir ao governo, é essa a sua função. O Tesouro tem um banco próprio pelo tamanho dele e o banco vai passar a dar as regras. É como se o banco que nós tivéssemos a conta decidisse como que nós vamos investir o dinheiro. É uma loucura isso. Então, nós vamos tentar, com certeza, a obstrução e a mobilização social. E a articulação com alguns setores da casa, de partidos, né, remanescentes do bloco que nós formamos para fazer essa disputa, mas não vai ser uma coisa simples e fácil. Nós vamos precisar muito do apoio aí dos movimentos sociais, da população, para a gente impedir esses retrocessos. Presidenta Gleisi Hoffmann, o que aconteceu exatamente nessa questão aí envolvendo aí a presidência da Câmara dos Deputados? Existia um bloco aí, né? Vários partidos de centro-esquerda e esquerda, e na última hora aconteceu todo aquele imbróglio, enfim, saiu o candidato vencedor, que foi o candidato de Bolsonaro, né? Definido aí pelo Centrão. E a minha pergunta, além disso, deputada Gleisi Hoffmann, daqui para frente, quem manda no país é o presidente Bolsonaro ou é o Centrão, presidenta? Bom, a primeira pergunta. Esse bloco foi formado por partidos muito diversos. Foi a forma que nós encontramos de tentar fazer frente à candidatura do Bolsonaro. Mas tem muitas contradições no bloco, principalmente nos chamados partidos de direita liberal. Então, o Democratas, por exemplo, deixou o bloco. O PSDB rachou. O PSL deixou o bloco. Todos foram sugados aí pela força do governo, e foram para a base de apoio do governo, dando sustentação à candidatura. Eu acho que isso deixa muito evidente que aquela conversa de frente ampla, ela não tem sustentabilidade. Nós fizemos todos os esforços, tivemos boa vontade, fizemos um acordo pontual para a eleição da Câmara, tentando barrar a candidatura a presidente da Casa, que foi apoiada pelo Bolsonaro, mas a fragilidade estava exatamente no campo da direita, da chamada direita liberal, que caminha com a gente em algumas pautas contra Bolsonaro, como, por exemplo, nas pautas, né, das garantias, direitos individuais, questão ambiental, foi com a gente no Fundeb, enfim, pautas importantes, mas que, do ponto de vista econômico, fecha com a base de Bolsonaro. E teve uma pressão do governo, o Democratas rachou, resolveu sair do bloco. Eu considero que isso acaba sendo uma derrota para o próprio Rodrigo Maia, que foi um dos articuladores e coordenadores desse processo, e o próprio PSDB, numa briga grande entre Minas e São Paulo. Aí é uma disputa deles, né, do comando do partido. Então, infelizmente, não foi possível a gente barrar. Foi isso que aconteceu e que acabou dando esse resultado para o Arthur Lira. Aí, desculpa, você tinha perguntado sobre... Sobre a questão daqui para frente, né? Com essa eleição aí, realmente quem vai mandar, o presidente ou o Centrão? Ah, sim. Olha, isso é uma coisa bem complexa, né? O Centrão tem muito poder. Acho que hoje o Bolsonaro é refém desse campo, refém principalmente por conta dos pedidos de impeachment que tramitam na casa. Então, o Centrão terá um grande poder no governo de Bolsonaro. E acho que a pauta econômica também terá peso importante, né? Então, eles vão se acertar pelos interesses que têm. Aí teve um conluio, né? O interesse do Bolsonaro de se proteger, de evitar o impeachment, também proteger um pouco sua família, porque os filhos estão sendo acusados de uma série de ilícitos, e, claro, casa com alguns interesses do governo. Então, o que nós vamos assistir é um refém do outro. Se Bolsonaro não ceder, as questões de recurso, de verbas, de cargos, né, com certeza perde apoio e base na Câmara dos Deputados, né? Por outro lado, também o Centrão vai pedir e exigir dele cada vez mais resultado, cada vez mais resposta às suas demandas. Então, nós vamos ver uma coisa bem típica da velha política e do que Bolsonaro dizia que jamais compactuaria. Vocês lembram que, quando ele se elegeu, ele disse que não faria acordos com a velha política, com os partidos do Centrão, com os partidos da casa. Agora está lá ele de novo, refém desses partidos e nessa grande articulação.
Exatamente. Deputada, a última pergunta é sobre a composição da mesa. A deputada Marília Reis, do PT, assumiu, então, a segunda secretaria. Eu queria, tecnicamente, já, pela experiência da senhora no Congresso, o que significa isso, né? O que significa estar na segunda secretaria da Casa e também saber o que aconteceu ali no PT, porque o PT tinha, enquanto legenda, tinha colocado o nome de João Daniel, né? E aí a Marília Reis foi com uma candidatura avulsa. Eu queria que você falasse essas duas coisas, por favor. Não, eu infelizmente lamento a postura da deputada Marília, é uma pessoa que eu tenho e sempre tive muito respeito e consideração, mas no PT nós atuamos de forma coletiva, né? Sempre em concordância com todas as tendências e correntes do partido. E agora a indicação caberia a um dos campos da bancada que já estava encaminhado e a deputada resolveu lançar sua candidatura. Nós pedimos para que não fizesse, ela disse que iria concorrer de qualquer jeito, lamento isso. É uma questão que nós vamos discutir nas instâncias partidárias, uma disputa de bancada e um problema de indisciplina, eu vejo. Então, nós vamos discutir. Agora, a segunda secretaria é importante porque estar na mesa, a gente tem condições também de acompanhar as pautas, saber o que o presidente vai pautar, saber o que ele vai querer das sessões da Câmara, do conjunto, né, da Câmara dos Deputados. Então, sempre nos dá condições de ter informação, de nos antecipar, de tentar negociar, de tentar conter danos, assim como as presidências das comissões, que a partir dessa semana o PT e os demais partidos também vão indicar. É uma forma que a gente tem de resistência. Não é possível fazer toda a resistência através disso, como eu disse, nós vamos ter que bloquear muito a oposição, vamos ter que fechar muito nosso posicionamento de enfrentamento e cuidar muito com a mobilização da sociedade, com a opinião pública, para a gente poder resistir ao que vem por aí. É uma pauta que é uma pauta de desconstrução dos direitos, uma pauta que atenta aí aos valores que nós temos na Constituição de 88 e que nos preocupa. Então, o papel da oposição vai ser esse, de muita resistência. Perfeito. Deputada Gleisi Hoffmann, obrigada pela gentileza dos esclarecimentos aqui para os telespectadores da TVT e também ouvintes da Brasil Atual. Espero falar com a senhora numa próxima oportunidade. Obrigado, viu? Abraço. Abraço, boa noite. Abraço, agradeço a vocês e a todos os telespectadores.